Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 30 de março de 2023, em frente ao Teatro das Bacabeiras. E ali a gente vê escrito na placa: modernização do Teatro das Bacabeiras, climatização, SPDA e incêndio no município de Macapá, Amapá. É necessário se fazer um trabalho de climatização natural na parte externa deste Teatro das Bacabeiras, pois nós temos muitas calçadas gerando calor ao redor desse Teatro das Bacabeiras. Esse acesso aqui com essa escadaria deve ser feito uma implantação de telhado biológico com plantas que venham ser podadas e formem um guarda-sol natural. Esse acesso cabe a implantação de árvores de porte baixo a médio, evitando esse foco de calor que tem aqui. Toda essa periferia aqui do meio-fio que nós observamos aqui, é necessário se fazer arborização, a calçada em excesso, e todo esse meio-fio pode ser circundado com mudas de espécies arbóreas de porte médio a porte alto. Se faz a climatização na parte interna, que é necessário, mas o principal problema aqui não é só climatizar a parte interna desse teatro, é climatizar de forma natural a parte externa desse teatro. Cadê as árvores daqui? É necessário se analisar à luz dos princípios ecológicos essa proposta. É necessário porque, olha aqui, os veículos estão estacionados aqui. Deveria ter um projeto já há tempo de árvores já estabelecidas de porte médio a baixo, arborizando e dando sombra à garagem biológica. Ou seja, os veículos deveriam estar debaixo da copa de árvores nessa área. Isso, se nós tivéssemos maior quantidade de umidificadores naturais, no caso ar-condicionado natural que Deus criou, que são as árvores, ia diminuir o custo com a implantação de climatização dentro desse Teatro das Bacabeiras. E aí, olha só, o fato de cada veículo estar estacionado aqui, só o calor do sol, a luz do sol incide nesses veículos, e cada veículo é uma usina de calor, porque esquenta. Então é necessário arborizar esse espaço aqui. Isso é um trabalho a curto, médio e longo prazo para diminuir o solo impermeabilizado e sem a presença de árvores. Somente climatizar o Teatro da Bacabeira não vai resolver nada, porque é um contrassenso. Essa parte externa deve estar arborizada, calçada, espaço. Graças a Deus nós temos aqui, ó, para fazer essa arborização no entorno deste teatro. Olha aqui, mais asfalto. Aqui dá para intercalar, dividir esse asfalto e no centro plantar algumas árvores. Calçada sem árvore. E a gente prossegue na caminhada. Observamos que não é diferente nessa lateral do Teatro das Bacabeiras. Quanto espaço existe aqui para se arborizar e evitar o problema de excesso de calor nesse teatro?
essas paredes laterais acumulam muito calor durante o dia e vai liberando durante a noite. Se tivesse mais árvores aqui na parte externa, nós teríamos condições de minimizar esse excesso de calor. É necessário se ter as bacabeiras, só que elas sozinhas vão caminhar para a morte. Quanto à calçada que não tem arborização, por que não fazer a climatização natural desse teatro das bacabeiras? Quanto espaço, estacionamento de veículo, o veículo fica a pleno sol. E há necessidade de se escolher espécies endêmicas aqui do ecossistema de Macapá e se utilizar para arborizar esse espaço. Então o teatro das bacabeiras, fazendo somente a climatização, não vai resolver. É necessário se climatizar de forma natural o ambiente externo. Aqui nós precisamos de cerca viva. Aqui, arborizar essa parte interna, fazer uns arranjos com arbustos, espécies arbustivas e arbóreas, sem comprometer a estrutura desse teatro. Cada espaço desse aqui que representa o estacionamento dos veículos, é necessário arborizar aqui fora. E aí nós vamos climatizar essa área do Teatro Bacabeira, que é uma referência da cultura, da intelectualidade ou também da ciência, está na contramão. Porque é necessário se trabalhar, usar esse teatro para fazer peça mostrando a questão das consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas. É necessário fazer peças, mostrando para a população por que está quente em Macapá, de uma forma científica, mas usando o próprio teatro, a arte, fazendo peças e convidando o povo para trazer sugestões, evitando esse excesso de calor. Aqui, ó, essa escadaria, nós necessitamos fazer arranjos nas laterais com plantas que possam ser conduzidas através da poda e gerar um telhado biológico. O acesso aqui de dia, a pessoa sobe essas escadarias, mas debaixo de sombra e sombra natural. Prossigamos com a caminhada e nós vamos observar que o rio Amazonas está aí bem na frente. E esse espaço ocupado pelo Teatro Bacabeira está gerando calor. Um teatro que é um ponto referencial da cultura e do processo de cidadania, não pode viver nessa contramão de ser causador de ilha de calor. Esse teatro, com a sua área, é uma ilha de calor, infelizmente. Mas temos espaço aqui. Esse acesso no asfalto pode ser utilizada espécie de porte baixo. Olha aqui, ó, a Bacabeira já está dando um exemplo. No local dessa Bacabeira é necessário implantar espécies arbóreas de porte mais baixo para arborizar. E assim como essas duas palmeiras estão climatizando de forma natural aqui o microclima da zona urbana, imaginemos se houvesse uma presença de uma estrutura de componente arbóreo diversificado, nós teríamos o quê? A climatização natural. Evitaria as pessoas estar andando com sombrinha, porque nós teríamos um sombreamento sequenciado. E olha essa avenida, a avenida não tem, não existe arborização aqui na avenida, nas travessas. As infraestruturas geram calor
E cada veículo queimando combustível fóssil aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. De todos os tamanhos e modelos, vamos catapete para a sala, para o quarto, para o banheiro. Edredom, pela de ganso, toalha de banho, diversos modelos de time, de personagem, toalha de É necessário a gente salvar esse teatro, não é só com a reforma da pintura externa, mas principalmente implantando uma arborização criteriosa para se evitar a continuidade desta ilha de calor, que traz calor para Macapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos. Olha aqui, os veículos estão estacionados aqui, deveria ter um projeto já há tempo de árvores já estabelecidas de porte médio a baixo, arborizando e dando sombra à garagem biológica. Ou seja, os veículos deveriam estar debaixo da copa de árvores nessa área. Isso, se nós tivéssemos maior quantidade de umidificadores naturais, no caso ar-condicionado natural que Deus criou, que são as árvores, ia diminuir o custo com a implantação de climatização dentro desse teatro das Macabeiras. E aí, olha só, o fato de cada veículo estar estacionado aqui, só o calor do sol, a luz do sol incide nesses veículos e cada veículo é uma usina de calor, porque esquenta. Então é necessário arborizar esse espaço aqui. Isso é um trabalho a curto, médio e longo prazo para diminuir o solo impermeabilizado e sem a presença de árvores. Somente climatizar o Teatro da Macabeira não vai resolver nada, porque é um contrassenso. Essa parte externa deve estar arborizada, calçada, espaço. Graças a Deus nós temos aqui, ó, para fazer essa arborização no entorno deste teatro. Macapá, Amapá, na linha do Equador. A periferia do Teatro Macabeiras, com uma grande área de estacionamento de veículos do lado direito, do lado esquerdo do Teatro da Macabeiras, deve adotar essa proposta aqui, ó. Garagem com o telhado biológico, que são as árvores. No caso aqui, uma única árvore está trazendo um benefício para o usuário, o proprietário deste veículo, que é a sombra. Que bom quando o motorista chegar neste veículo, a parte interior do veículo vai estar refrigerado ou refrigerada. E a árvore está aqui dando a lição. Portanto, nas laterais do Teatro das Macabeiras de Macapá, Amapá, na área de estacionamento de veículos, deve-se adotar esta proposta, que é o plantio de árvores. Pode ser espécie como esta aqui, basta identificar o nome popular, o científico desta espécie, e implantar no estacionamento não só do Teatro das Macabeiras, nos estacionamentos dos atacadões, supermercados, as escolas da zona urbana precisam também de arborização. A parte externa do Bioparque de Macapá, Amapá, necessita de arborização, aquela avenida ali que passa na frente do Bioparque. A garagem, o estacionamento com telhado
biológica. Estamos aqui, são 2h09 com excesso de calor, mas o veículo está sombreado. A garagem biológica, sombra, 100% de sombra, hein? 100%. Olha a diferença. Olha o céu. E aqui muito calor, mas 100% de sombra. Macapá não é quente porque está na linha do Equador, a zona urbana. A ação antrópica está contribuindo para transformar Macapá numa super ilha de calor. Mas há tempo para reverter esta situação. O asfalto tem 100% de sombra, o veículo sombreado por conta desta árvore. Olha aqui, graças a Deus. E devemos compensar a espécie arbórea. Essa espécie aqui, ela cresce, ela fica bem mais alta do que ela está, porque foi feita a poda. Mas é necessário quebrar esta calçada, porque a calçada quebrada vale menos do que esta sombra. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Olha lá como é que está a frente. Calçadas sem sombreamento. Mas aqui já vai mudando, vai mudando. E este trecho aqui tem 100% de sombra, ó. 100% de sombra. Macapá, Amapá, 3 de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esse acesso aqui com essa escadaria deve ser feito uma implantação de telhado biológico com plantas que venham ser podadas e formem um guarda-sol natural. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 29 de fevereiro de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui avaliando os serviços ecológicos produzidos por este telhado biológico, esse guarda-sol biológico, que é constituído por 3 plantas, espécies arbustivas, e para construirmos uma estrutura vegetal que venha trazer um microclima com boa disponibilidade de água, a temperatura amena, em acessos a escritórios locais da CEPLAC ou de qualquer outra instituição afim, a estrutura que estamos analisando aqui vai proporcionar a prestação de serviços ecológicos de inúmeras utilidades, ou seja, a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas da chuva no solo. Isso vai impedir o risco de formação de enchentes na zona urbana ou na zona rural, e a redução das altas temperaturas que existem principalmente aqui em Macapá, Amapá, onde estamos na linha do Equador. E estando nesta região, as temperaturas são mais altas. A condução da parte aérea
deste arbusto vai permitir a formação de um telhado biológico, e plantando em linhas paralelas há condições de criar um corredor ecológico que vai refrigerar o acesso às propriedades, ou seja, na zona rural, na zona urbana. E, infelizmente, no nosso Brasil, as estruturas da zona urbana, as cores das residências, das infraestruturas, são cores que são muito escuras, o que promove também a formação de ilhas de calor, excesso de calor. Deve-se plantar, pintar essas infraestruturas com cor, ou cores mais claras, e diminuindo também em regiões espaços de shopping, de atacadões, reduzir a quantidade de solo impermeabilizado, menos calçada, menos asfalto, mais solos permeabilizados e revegetados, espécies arbóreas de porte baixo, de porte alto, conforme as condições de se implantar essas espécies arbóreas, e isto vai contribuir para diminuir o risco de se formar enchentes na zona urbana. E o que está acontecendo no nosso país é justamente que as pessoas negligenciam quanto às leis da natureza. Deus criou a natureza e toda a resposta que a natureza nos dá quando nos deparamos com enchentes, vendavais, chuva de granizo, tempestade de areia, e a gente observa deslizamento de encosta, os torós, os aguaceiros, excesso de raio. Tudo isso é porque o meio ambiente está sendo degradado com o estilo de vida do ser humano, que se chama impactos ambientais antrópicos, que são imprimidos no meio ambiente, seja no meio ambiente da zona rural ou da zona urbana. É necessário se pesquisar a variedade que existem, o que existe de espécies arbustivas para se construir essas infraestruturas que são verdadeiros corredores ecológicos na zona urbana e atraem a biodiversidade, insetos, agentes polinizadores. E é interessante se trabalhar com a diversidade dessa espécie ou de espécies arbustivas, para não se correr o risco de plantar somente um tipo de espécie arbustiva e aparecer um surto de enfermidade e comprometer toda a estrutura vegetal. Nós agradecemos ao nosso Deus por isso aqui, né? Que todos os vegetais o nosso Deus criou com muito amor para nos proporcionar um macro ou microclima em condições de sobrevivência saudável, graças a Deus.
Boa tarde, estamos aqui na Praia da Gamboa, na Bahia, dia 6 de outubro de 2022, na Praia da Argila, Rua do Toque. Estamos vendo essa espécie vegetal, um arbusto, típica de mangue, e tem o nome popular de bugio. Essa espécie, ela serve também para despoluir a água do mangue. É um filtro que o nosso Deus criou, graças a Deus. E aqui o nosso amigo Seu Francisco, que tem um restaurante aqui na Praia da Gamboa, ele plantou no terreno dele algumas mudas dessa espécie e plantou também aqui nesse terreno. E nós estamos vendo aqui a base da planta, e ela vai se desenvolvendo, e é necessário que haja suporte e um suporte que venha determinar a altura que se deseja e forma uma sombra espetacular, como vocês estão vendo aqui. A projeção da sombra na praia, no caso, ao invés de utilizar a sombra artificial, de sombreiro plástico, além de plantar os coqueiros, é necessário que nestas áreas de praia, nesses terrenos, nesses comércios, se utilize essa espécie, que é uma espécie que promove a disposição de ar úmido, a temperatura amena, e é um quebra-vento natural que vai permitir uma sensação térmica mais agradável para o banhista, para o turista, para quem vier aqui. Essa espécie também produz semente, como nós estamos vendo aqui, ó. E já existem algumas sementes, a floração, a florada, e essa semente. Usar esse teatro para fazer peça mostrando a questão das consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas. É necessário fazer peças, mostrando para a população por que está quente em Macapá, de uma forma científica, mas usando o próprio teatro, a arte, fazendo peças e convidando o povo para trazer sugestões, evitando esse excesso de calor. Aqui, ó, essa escadaria, nós necessitamos fazer arranjos nas laterais com plantas que possam ser conduzidas através da poda e gerar um telhado biológico. O acesso aqui de dia, a pessoa sobe essas escadarias, mas debaixo de sombra, e sombra natural. Prossigamos. Essa espécie vegetal, ela é chamada de bugi, e aqui o proprietário desse terreno, na Gamboa, aqui, ele fez esse arranjo utilizando essa espécie para fazer esse bosque aqui. E é uma espécie de vegetal típica aqui da região, e é utilizada para fazer esse arranjo de bosque, desde que haja uma poda e uma estrutura de suporte da espécie. É uma espécie típica de mangue, só que, segundo o proprietário desta área, ele plantou
as mudas em 2005. E de lá para cá ele veio fazendo a manutenção da espécie e promove essa sombra maravilhosa. Além de preservar também o solo típico de mangue, aonde nas partes mais firmes essa espécie preserva as moradas dos guanhamuns, como nós estamos vendo aqui. Então essa espécie ela é uma espécie que pode ser utilizada como um arranjo para construir uma garagem. Ao invés de se utilizar a infraestrutura metálica que promove calor, pode-se utilizar essa espécie como uma garagem com a cobertura vegetal e permanente. Aí, ó, boa tarde, estamos aqui na Praia de Gamboa, na rua Praia da Gila, Rua do Toque. Praia da Gila, rua do Toque. Estamos aqui com o seu Francisco, é o proprietário desse terreno, e ele tem aqui um comércio abençoado, onde ele recebe os turistas. E Deus deu uma ideia para ele, há 17 anos atrás, ele plantou essa espécie, que é uma espécie de mangue que chama bugio. E como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem um manejo de poda e de suporte. Vocês estão vendo lá aquelas estacas? E ele vai fazendo a condução do bugio e forma essa sombra espetacular. Como vocês estão vendo aqui, ó, é um todo natural. E as pessoas ficam aqui debaixo dessa sombra, é 100% de sombra. O ar é frio, é úmido, apesar de estar aqui bem próximo do mar. Ali vocês estão vendo a praia, a areia. E aquela parte lá a gente sabe muito bem que onde tem areia é quente. Mas aqui embaixo é como se nós estivéssemos dentro de uma sala com ar-condicionado. Esse é o ar-condicionado perfeito, que é o que Deus fez, é o natural. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que o seu Francisco, ele faz a poda. Vocês estão vendo? Aqui, ó, graças a Deus, ele vai conduzindo a planta e aí vai fechando e fica 100% de sombra. Vocês estão vendo aqui estaca. É um material que ele retira da própria natureza, sem danificar, né, a natureza. Essa água aqui, aí já pega madeira seca. E já pega essa madeira aqui, que é o suporte, vocês estão vendo, ó. Pega a seca do mato. Pega a madeira seca do mato. E ele aproveita também a outra espécie, que é uma árvore, que é essa aqui, ó. Que é a gente chama na Bahia de amendoeira. E essa espécie é uma espécie de mangue. Ela é utilizada também para proteger as águas. Vocês estão vendo aí, ó. Tem muito guamum. E o solo, a terra firme, tem muito guamum. Vocês estão vendo aqui o buraco, ó. Macapá, Amapá, dia 30 de março de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa travessa aqui, ela é larga. E esses veículos estão estacionados e debaixo do sol. Essa faixa aonde os veículos estão estacionados
deve-se implantar árvores de porte baixo, intercalando, fazendo um coquetel de espécies arbóreas para diminuir a geração de calor. É necessário fazer esse procedimento plantando árvores de sombra nesse local onde os carros estão estacionados, sem impedir de que os carros venham estacionar. É necessário fazer um reordenamento ambiental urbano na cidade de Macapá, pois essa ideia de que Macapá é quente e ninguém pode fazer nada, esse calor é gerado por omissão ou desconhecimento das causas locais que geram o excesso de calor na zona urbana de Macapá. Muito asfalto, muito solo impermeabilizado e muitas calçadas. As calçadas contribuem para aumentar o aquecimento local. É necessário que haja um grupo de profissionais multidisciplinar, esse trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, para readequar esse projeto de arborização da zona urbana de Macapá. As calçadas têm espaço suficiente para se fazer a arborização ou rearborização. Essa artéria aqui gera muito calor e a necessidade de aumentar a quantidade de árvores na cidade de Macapá, Amapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A caminhonete, o veículo para voltar para casa, ou então para a fazenda. Olha aí, árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrária no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e não o ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural, com acesso. Essa extensão rural, ela precisa ser, obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar
o meio ambiente na zona urbana, todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material. A presença humana ajudando o meio ambiente. Eles fazem a cobertura morta utilizando a biomassa vegetal, e sobre essa biomassa de forma espontânea aparece a vegetação herbácea. Isso contribui para diminuir a temperatura na zona urbana, né? A gente observa que o solo está sempre protegido. Existe um baixo percentual de solo impermeabilizado. Estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 30 de março de 2023. A parte externa do Teatro Bacabeira necessita de fazer um projeto de revegetação, pois as bacabeiras estão em processo de morte devido a excesso de calor na zona urbana, ar quente e ventos intermitentes que são oriundos do rio Amazonas. É necessário se formar um grupo multidisciplinar para arborizar a parte externa e contemporizar esse excesso de calor aqui no centro de Macapá e garantir a preservação desse patrimônio vegetal representado pelas palmeiras, as bacabeiras. Aqui nós temos uma praça que necessita de alguns arranjos para se contemporizar a falta de sustentabilidade desse projeto de arborização urbana. Essa calçada ela precisa de intercalar com o gramado e nessa calçada intercalar com gramado e implantar mudas de árvores de portes médio, baixo e alto para intensificar o volume de estruturas umidificadoras aqui nessa proposta de parque na zona urbana, no centro de Macapá.
Não adianta somente existir a presença dessas árvores, somente as árvores, mas essa calçada necessita ter um cordão de árvores. Esse gramado e essas laterais aqui dos acessos necessitam de cercas vivas e aumentar a quantidade de espécies arbóreas ocupando esses gramados. Não deixar que essa área fique com um desequilíbrio vegetal, como está aqui acontecendo na prática. Essas laterais aqui, olha, onde tem essas faixas brancas, devem ser ocupadas com arbustos, cercas vivas e árvores de porte baixo, para diminuir o calor que existe aqui. E as pessoas falam que Macapá é quente e que ninguém pode ir contra a natureza, porque Macapá está na linha do Equador. Só que o calor que é gerado aqui não é somente porque está na linha do Equador. O calor local traz estresse climático em maior intensidade do que o próprio fato de estar na linha do Equador. Então essas áreas aqui necessitam de arborização sistemática, além do que já existe, porque o que existe de arborização em Macapá é insignificante em relação à quantidade de calçadas impermeabilizadas e asfalto. E eis uma das razões porque as bacabeiras estão morrendo aqui no entorno do Teatro das Bacabeiras. Aqui quem fala, graças a Deus, é Dacilton Matos. Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Dulu, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Filipe, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade
e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo, eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caia sobre o solo, e eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica, e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho. Vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós já estamos nesse período de mudança de estação, e as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia, e nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee. Em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó. Então vocês estão vendo, o solo tem o gramado, estão vendo o gramado e mulch. Olha aí o solo, ó. O solo está coberto, está úmido, ó. O solo está úmido porque eles não botam fogo aqui, eles deixam
que haja deposição dos folíolos do pinus. Pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água. Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam, vocês estão vendo ali. Existe essa rampa totalmente ocupada com árvores, e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. É tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva. E vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mais circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza fluir todo o serviço ecológico que Deus imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha. Aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem. Sempre nós temos o componente arbóreo compensando a irradiação solar, e o céu está sempre com nuvens estacionadas, porque se essa área aqui não tivesse essa cobertura vegetal, as nuvens estariam em movimentação e sendo dissipadas, porque a evaporação é diferente da evapotranspiração.
Então as árvores na zona urbana, elas têm um serviço ecológico de grande valor. Então essas árvores aqui, elas vão promover a compensação da temperatura mínima e máxima do microclima. E a chuva, ela vai ser regulada por essas árvores que vocês estão vendo aqui, porque há o respeito pela presença do componente vegetal, arbustivo, herbáceo e arbóreo. Então sempre eles utilizam esse critério de intercalar árvores com as residências, com os comércios. E graças a Deus nós estamos aqui 1h da tarde, 1h19, e um vento úmido, um vento que ele está sendo reabastecido com as águas da chuva através da liberação de uma água que o solo retém, porque o solo aqui tem uma disposição muito grande, muito volume de raízes das árvores que vão justamente fixar a água no solo. Nós ainda temos a oportunidade de reconstruir toda a degradação ambiental, tanto na zona urbana como na zona rural. A gente observa aqui no Brasil, áreas da zona rural, elas não têm essa cobertura vegetal que tem aqui na zona urbana. Agora imagine, ao invés de plantar grama na entrada das propriedades, estão colocando herbicida, deixando o solo descoberto. Então vocês estão vendo aqui, ó, o estacionamento, o carro, os veículos estão debaixo da sombra das árvores. Não existe estrutura metálica aqui para que se estacione o veículo. Então nós vemos aqui, ó, 1h20 aqui da tarde. E no local de asfalto existe a projeção das árvores que produz sombra no asfalto. Então, quando o vento se desloca, ele se desloca de forma controlada pela própria estrutura vegetal. E aqui nós temos uma clínica de terapia. A minha netinha foi numa clínica pediátrica. Lá no fundo nós temos esse critério de manutenção de árvores, que são árvores altas, como a gente percebe aqui. Existe esse componente vegetal que é arbustivo, eles mantêm nesse porte com o trabalho de paisagismo. São profissionais que vêm aqui periodicamente e fazem o corte, a poda, né, desses vegetais. Então nós vamos aqui observar em loco. Tá aqui a cobertura vegetal arbórea. Vamos ver ali o que é que tem ali dentro. Olha aqui, calçada, asfalto, meio fio. E eles plantam a vegetação herbácea. Vocês estão vendo aqui, ó, essa vegetação herbácea é uma faixa. E lá no fundo parece que está na mata, né, na floresta amazônica, em pleno Dulu, na Geórgia, nos Estados Unidos. Aí vocês estão vendo aqui a circunferência desta árvore
E olha lá, tecnologia clínica de fisioterapia, pediatria, os sinais de tecnologia automobilística. E olha o fundo, e olha a lateral. Lá do outro lado é onde passa a pista, o asfalto. Tá vendo aqui, ó? Essa é a faixa. Isso aqui os norte-americanos dessa região têm mais conhecimento de ecossistema do que, infelizmente, a maioria dos brasileiros. Porque olha aqui, ó. Isso aqui é na zona urbana. E em Belém, é claro, né? Tem as exceções. Em Belém, o ser humano lá, os paraenses, eles conhecem um pouco de talhões de ecossistema, mas é uma exceção. Mas aqui predomina essa cultura de respeito ao meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui essa árvore, ó. E foi feito um planejamento para chegar na parte de cima. Nós temos a vegetação herbácea e no fundo nós temos essa mata, né? É uma reserva. Então aqui na zona urbana todo lugar tem reserva natural, tá aqui, todo lugar, ó. Tá vendo? Olha aqui, quer dizer, graças a Deus. Olha aí, no Brasil existe, digamos, a região do Paraná, Maringá. Maringá tem uma escola de respeito aos recursos naturais na zona urbana, mas quando a gente chega sobrevoando a região, o que é que a gente vê? A zona rural com solo totalmente mecanizado. E aí a zona rural, ao invés da zona rural lá na região do Paraná, está fazendo uma agricultura com mais sustentabilidade, evitando a monocultura da soja, né? Que deixa o solo na zona rural totalmente descoberto. É o contrário, na zona urbana a gente vê vegetação e uma arborização. Não é igual aqui, né? Porque aqui é que deve ser o que se chama, né, comumente de modelo. Porque na verdade existe uma soma de arranjos de ocupação urbana que deve manter um consenso. Olha aí. Então o indivíduo está aqui na zona urbana e a criança vem aqui, se quiser fazer uma trilha aqui dentro, se tiver os equipamentos de EPI, faz, né? Tranquilamente, está aqui. Isso aqui no Brasil, para a gente ver, vai ter que ir para a floresta amazônica, ou então sair 60, 70, 200 quilômetros da zona urbana ou 300 para entrar numa área parecida com essa. Olha aqui, isso aqui é na zona urbana, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um pinus, aqui na frente. Aqui é outro pinus. Isso aqui eu me lembro que quando eu andava lá na 15, andei em várias regiões ali, graças a Deus, na Transamazônica. Quando ia escolher área para plantar cacaueira, eu me deparei, todo mundo da CEPLAC, da Extensão Rural, se deparou com mata desse jeito, né? E aí a gente fazia a coleta de amostra de solo para ver se o solo era propício ao cultivo do cacaueiro. Mas aqui nós estamos a um passo da zona urbana, graças a Deus. Então eu estou pisando aqui nesse solo, o solo macio. Aqui já está mais próximo do urbanizado, mas o solo está sendo protegido e o homem, a mulher está garantindo a cobertura seca, o mulch sobre o solo. Então aqui a criança tem um laboratório de escola e educação ecológica. A
água que cai sobre esse solo que está impermeabilizado vai ser drenada e vai cair lá, ó. Tá vendo aqui? E vai abastecer o solo com a vegetação arbórea diversificada. E ainda assim, mesmo com toda essa disposição de solo com cobertura vegetal arbórea, aonde tem essa árvore aqui, o solo está sendo mantido, manejo ecológico do solo. Isso aqui é um manejo agroecológico do solo. Isso aqui é a biomassa que é colocada aqui, ó, sobre o solo. Podem ver, ó, o solo está úmido. E 1h29 da tarde. E a árvore tem um espaço muito grande na projeção da copa e do sistema radicular para evitar a morte da árvore. E aqui, veja só, quando a gente vem aqui, esse solo, eles não impermeabilizam. Entre a parede da infraestrutura e o meio-fio, existe o solo coberto, porque quando a água bate aqui, ela infiltra, ela não escorre. Então todo o volume de água que cai da chuva vai sendo infiltrada. Aqui vocês estão vendo que já tem um processo de erosão laminar, mas eles vão compensar isso aqui. Eles vão cobrir esse solo. Se o solo não tiver coberto, como está aqui, a água vai escorrer e aí vai provocar o quê? Em locais que tem muito solo impermeabilizado, vai provocar as enchentes. E isso funciona pelo respeito às leis, aos compêndios de leis, né? Leis ambientais, de comportamento, de respeito ao meio ambiente. Aqui é um estabelecimento onde tem, vocês estão vendo aqui, ó, essa canaleta para captar a água da chuva, mas a água da chuva vai cair aqui, ó, e vai recarregar aquela unidade de gestão ambiental ou gestão do potencial hidrológico, que são as árvores, e o ciclo da água vai ficar equilibrado. Aqui é uma área de brinquedo, não é calçada. Aqui é um manto de carbono, né? Matéria de árvore triturada, galho ou tronco triturado, e ali o gramado e ali os brinquedos para as crianças que estão interagindo com o meio ambiente urbano. Essas crianças, é claro que elas têm uma escola de respeito ao meio ambiente, uma vivência prática. Ali nós temos um tipo de leguminosa lá no fundo, então ela fixa nitrogênio. E ali onde estão aqueles brinquedos, a calçada é mínima, mas o gramado é muito grande. Isso impede a formação de ilhas de calor na zona urbana. Aqui, ó, sempre assim, entre uma infraestrutura, não é isso? Residencial, comercial ou recreativa, nós temos uma faixa, uma hilera de árvores que ficam entre as infraestruturas. Tá aqui, não é isso? Esse material que está sobre o solo aqui, eles têm unidades na região, no estado, aparentemente é privada, que tritura o material de árvores que foram cortadas de forma respeitosa, né? É um critério de respeito ao meio ambiente, e cobre o solo. Eles não fazem calçada aqui, ó. Então a água da chuva que cai, as árvores estão interceptando e armazenando nas folhas, vão liberando gradualmente, cai, escorrem essas águas ao longo, né, do tronco das árvores, vem de forma bem controlada, cai na projeção do sistema radicular, e a água aqui escorre nas árvores, no tronco, vem no sistema radicular e infiltra, porque as raízes, elas têm o papel
de arado biológico no solo. Então, como que vai haver risco de enchente aqui na zona urbana com esse critério? Olha a distância que está essa residência, esse prédio, essa infraestrutura e aquela de lá, né? Então, antes de vir aqui, lendo alguns livros, estudando, ouvindo e aprendendo com algumas pessoas a respeito dessa questão ambiental, ecológica, eu imaginava que as cidades devem ser assim, mas do imaginário meu, Deus concretizou e permitiu, que Deus é que é bom, que eu viesse aqui para ver em loco e registrar essas imagens e compartilhar com vocês. Isso aqui é uma unidade para prestar serviço à criança. Nós estamos vendo aqui. E olha só o porte desta árvore. Isso aqui não é acaso. E os norte-americanos, eles têm uma influência cultural muito grande da Alemanha, né? Dos europeus. E olha aí. Isso aqui é uma unidade de atendimento para criança. E olha a maravilha, o componente arbustivo com uma manutenção a rigor, uma árvore de porte baixo, como eles têm critério, outra de porte baixo, predomina o pinus, que é típica aqui da região. No entanto, não só a árvore de porte alto, mas nós temos árvore de porte baixo. Suponhamos que aqui fosse um cacaueiro. Então, por que aqui tem árvore de porte alto e no Brasil a área de cultivo de cacaueiro não pode ter árvore, não é, de porte mais alto? Porque o sistema radicular desta árvore aqui, é claro, que é mais profundo do que esta aqui. Então, nem só de sistema radicular de cacaueiro, que é mais raso, depende o meio ambiente no Brasil, principalmente em área rural. Depende, sobretudo, de árvores que têm um sistema radicular mais profundo, como vocês estão vendo aqui. Então, por que na zona urbana eles não plantaram somente espécies como essa de porte mais baixo e raiz, sistema radicular mais raso? Não, eles estão usando, respeitando os princípios ecológicos, porque eles conhecem, eles têm um conhecimento científico, ecológico. Então, essa prática aqui, ainda na zona urbana, está derrubando cientificamente essa ideia equivocada e produto de analfabetismo ecológico de muitos que defendem plantar cacaueira a pleno sol. Cadê que aqui só existe essa espécie que é de porte baixo? Não, porque no período de seca crítica de qualquer região do planeta Terra, as árvores que têm um sistema radicular mais profundo é que vão compensar o déficit hídrico da atmosfera. O sistema radicular das árvores são mais profundos e vão buscar água nas partes mais profundas do solo para poder reabastecer a atmosfera, né, que o nosso Deus criou com água. Então isso aqui, ó, derruba cientificamente, derruba com base técnica científica ecológica, que plantar cacaueiro a pleno sol é prova do analfabetismo ecológico de quem defende, infelizmente. E aqui vocês veem a vegetação herbácea, gramínea, uma vegetação que é semi-herbácea, a vegetação herbácea, a vegetação arbustiva
arbórea de porte baixo e outra de porte intermediário ainda aqui e a de porte mais alto. Então quer dizer que nós estamos aqui fazendo um documento de conhecimento, graças a Deus, de científico, de quando chove, a água da chuva que cai sobre as árvores, e essa chuva vai beneficiar o ser humano, reabastecendo as nascentes, reabastecendo os rios e promovendo a gestão da economia do ciclo da água no meio ambiente. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Hoje são 8 de setembro de 2022. Estamos aqui fazendo um documentário em loco e mostrando que o porquê de existir enchentes que matam vida humana, que destrói o patrimônio humano urbano em determinadas regiões e principalmente aí no Brasil. Graças a Deus. Obrigado. Aqui é Dacilton Matos dos Santos, do Lu, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de setembro de 2022.